Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito alegre, muito feliz de estar na sua companhia, uma honra de coração. Se inscreve no canal, o canal está crescendo, eu quero crescer mais com essa família linda da espiritualidade. Eu fundei a Casa do Espiritualista em 1986 e agora a gente está fazendo tudo de modo virtual, mas o que eu exponho aqui era o que eu ensinava na casa, que era no Brooklyn, era uma casa. Então nós nos reuníamos com palestras para tratar desses assuntos. A minha Casa do Espiritualista foi a primeira do Brasil, onde trafegava os temas de A a Z. E eu continuo tentando com muito carinho explicar para vocês os conteúdos da espiritualidade. Deixe seu comentário também, que eu sempre leio depois da minha exposição. Eu queria fazer um comentário com vocês. Tem tempo, sempre aparece, né? Porque eu estou no TikTok, tô no Facebook, no Instagram. Não sei se vocês já viram, há um grupo de samba, uma roda de música, e está tocando, eu acho até que é um ponto de Umbanda. Eu não consegui prestar muita atenção porque eu me foco na menina. E ela incorpora uma entidade. E eu vejo que eu fico triste, porque no TikTok, por exemplo, aparece as pessoas dando aquelas carinhas de riso, dando risada da moça incorporando. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, o que acontece com essa moça, ou se você é médium, aconteceu de um dia você estar na rua e incorporar, você não teve uma incorporação, você teve o que se chama de possessão. O que é posse? Quando o espírito toma posse do teu corpo e você não quer, te pega de surpresa. Portanto, possessão e incorporação são duas coisas diferentes. Então aquela moça foi acometida por uma possessão. Quando você vai no centro, quando você vai na Umbanda ou no Candomblé, ou você vai na sua sessão espírita, você incorpora. Basicamente, incorporação é uma permissão que você dá ao espírito, com um treino, né? Você vai estudar, você vai treinar, você vai sentir a entidade chegando perto de você e você vai dar vazão à entidade, a manifestação psíquica dela. E acontece com isso o que a gente chama de transe. Então, por exemplo, Allan Kardec explicou muito bem sobre mediunidade, que é muito comum vocês perguntarem, Mônica, como é que eu sei que eu sou médium? Allan Kardec, em seu livro, ele explicava como. Ele dizia que toda pessoa que sente a presença de espírito, ela sente um magnetismo, ela se sente atraída, ou ela sente a presença de um espírito, por si só isso já basta para a pessoa ser um médium. Então, o que acontece? Na mediunidade, nos processos mediúnicos do transe, que aconteceu comigo, por exemplo, eu comecei a incorporar, com a minha permissão, como eu falei para vocês, aos 12 anos. E eu com 14 anos, eu tinha um pequeno quarto nos fundos da minha casa, onde eu recebia a minha entidade, que era meu caboclo perna verde, e dava passe, dava aconselhamento e tudo mais. E também já jogava os búzios. Com 15 eu fui levada para Umbanda através da minha madrinha, da Sila. Eu sempre digo ela com muito carinho, ela fez parte inclusive do bando de Lampião, a Sila, né, a querida Hilda de Souza, vocês podem até pesquisar a vida dela no Google. Ela foi a minha avó querida, minha avó do coração, e ela que me levou para Umbanda. Quando eu cheguei na Umbanda, eu tive uma incorporação, é isso que eu quero também falar. Eu incorporei e eu dei atendimento e tudo mais. Quando terminou, todo mundo começou a me cumprimentar. Parabéns, viu? Seu caboclo é muito bom. Nossa, gostei muito do que ele falou. Mas na minha cabeça, a última lembrança que eu tinha, eu era beijando a mãe de santo, a mão dela, e eu acordo deitada no chão. Para mim foi 1 minuto que aconteceu aquilo. E eu fiquei 1 hora dando passe em todo mundo lá. Foi um transe totalmente inconsciente. A isso, os estudiosos dos aspectos da espiritualidade tem 2 designações. Então você pode ser médium ativa e médium passiva. Nesse caso, quando aconteceu que eu não lembrei de nada, eu fui uma médium passiva. Eu tive uma incorporação 100% inconsciente. E é uma coisa que eu falo sempre, Deus me livre de ter de novo. Você perde a consciência. Para mim não foi bom. Até me traz, até hoje, com 60 anos, apesar disso ter acontecido quando eu tinha 15 anos,
isso me traz até uma certa angústia. O que acontece com a maioria das pessoas que são médiuns e que trafegam pela Umbanda, Candomblé, ou pelo Espiritismo, ou outras derivações, nós somos médiuns ativos, ou seja, eu tenho consciência do que está acontecendo. Por exemplo, você está conversando com o médium, eu tenho uma parcela minha consciente que está entendendo e falando com você. Então até eu aviso aí, vocês mulheres ou vocês homens que vão tomar passe com as suas esposas, seus maridos, o que vocês falarem achando que está em segredo e está guardado, o seu marido, ele como instrumento do ser espiritual que está indo para o conceito de aura, ele vai estar sabendo tudo depois do transe que acontecer. Então, muitos dos segredos contados na vida real, a pessoa também vai estar sabendo. Então, precisa tomar até um pouquinho de cuidado com o que você fala. Ou, se você quiser também, fique à vontade para você se abrir ou não. É uma questão de cada um. Por exemplo, eu já tive um caso de uma moça que estava traindo o marido, ela fala com a entidade do marido e é óbvio, quando ele sai do transe, ele já pede até a separação para ela. Então, as pessoas que têm esse transe consciente, semi-inconsciente, é chamado de médium ativo, porque a gente tem controle de quando a gente quer parar, a gente coloca, a gente pede para a entidade afastar um pouquinho do nosso campo áurico. Então o que acontece? Quando eu estou em transe, lembrando que eu tenho 6 camadas espirituais, além do meu corpo físico. A entidade, ela vai ficar nesse campo áurico, ela não vai entrar necessariamente dentro do meu corpo. No meu corpo eu tenho o meu resíduo espiritual, a minha máquina espiritual, meu conceito da espiritualidade. A entidade, ela fica nesse campo áurico. Por isso que eu não vou perder totalmente a consciência, tá? Para mim, como eu disse, em 45 anos de experimento espiritual, eu só fiquei uma vez inconsciente, que eu tive toda a passividade do meu transe mediúnico. Então, a grande maioria dos médiums são médiuns ativos, nas quais eles têm uma semiconsciência, né? Ele tem uma parcela consciente e ele tem um pouco dessa inconsciência. E a gente não consegue ter reação. Na verdade, as nossas entidades fazem o que bem entendem no sentido positivo, eles vão firmar uma vela, vão fumar um charuto ou um cigarro e eles vão dançar. É como se você tivesse presa num instrumento que você não consegue ter controle, porque ele acaba dominando a situação. Depois de um tempo, a gente pede para sair dessa ligação matéria-espírito e a gente volta ao normal. No candomblé, a gente incorpora então o orixá. O orixá, ele não fala, ele dança, ele fica lá abençoando e protegendo as pessoas. Depois a gente incorpora, com a minha permissão, né? Por isso que incorporar é diferente de possessão. A gente recebe o erê e o erê é através daquela criança interior, a gente começa a dar conselho para as pessoas, aí a gente tem permissão para falar. Então é isso que acontece. Então eu quis fazer esse tutorial para explicar o que é possessão, o que é incorporação. A possessão, eu sou pega de surpresa, eu não quero incorporar. A incorporação tem a base numa doutrina. Médium ativo e médium passivo é quando você não tem consciência de nada, e o médium ativo é quando ele tem controle da situação, tá bom? Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Namastê, gratidão por um dia de luz.